Olá, seja muito bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que tem a honra de receber o professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Professor, falamos um pouco sobre a trajetória do Checkmate, a sua participação na viabilização, criação do programa, mas o senhor já tem uma relação com o jornalismo que vem muito anterior, não é? Quando começou o seu envolvimento com o jornalismo, de fato? Começou no ano da graça de 1974. Ninguém aqui era nem nascido, talvez os pais de vocês nem se conhecessem, né? E começou também com um estalo. Eu estava em casa e digo, eu vou pedir um emprego no Diário do Natal, assim, do nada. E fui, acho que foi mais ou menos no mês de junho, esse ano faz 43 anos de jornalismo, né? E eu fui até o Diário do Natal falar com o senhor Luiz Maria Alves. Luiz Maria Alves era para o Rio Grande do Norte e o que Chateaubriand era para o Brasil. Né? Então, significa que ele tinha uma representatividade muito grande nos ambientes empresariais, políticos. Né? E quando eu cheguei, ele estava conversando com umas pessoas, recebendo visitas. E o vigilante me disse, ele está com umas visitas, você aguarda aí? Eu disse, tá certo, eu aguardo. E eu fiquei assim uns 15, 20 minutos, mas aquela sensação de que tinha se passado um século, né? Eu digo, sabe uma coisa, ele não sabe nem quem eu sou um simples estudante, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, eu vou embora. E peguei o carro e fui embora. No meio do caminho eu digo, não, só volto para casa com esse emprego. Virei, dei a curva, voltei, quando cheguei as visitas iam saindo. Aí o vigilante disse, olha, esse rapaz aqui quer falar com o senhor. Ele me disse, pois não, ele tinha uma voz bem grave, pois não. Digo, o que é que o senhor quer? Eu digo, eu queria trabalhar aqui no jornal. Simples assim. Simples assim. E tem a oportunidade de trabalhar aqui no jornal. Vamos entrar. Ele me recebeu assim, parecia que me conhecia há 500 anos. Ele era muito acessível, né? Muito acessível. Ele disse, os talentos chegam ao jornal, mas não podem ficar, porque o Ministério do Trabalho exige registro do Ministério do Trabalho e tal, essa coisa toda. E é difícil, mas vamos conversar. O que é que o senhor pretende mesmo? Eu digo, não, eu tinha vontade de trabalhar no jornal, eu era estudante de Direito na época. Eu tinha vontade de trabalhar no jornal e vim conversar com o senhor. Ele disse, faça o seguinte, volte amanhã, alguma coisa mais ou menos assim, que eu vou fazer um teste com você. Então, o teste era ele ditar um texto, ele pegou um livro de Newton Navarro, jornalista, escritor, poeta, pintor, desenhista, grande boêmio, um livro chamado Os Mortos São Estrangeiros. E ele começou a ditar. Agora, ele ditava como se fosse um ator de teatro, você está entendendo? Lendo aquela passagem do livro e dando impostação à voz e ditando num ritmo razoavelmente acelerado. Só que eu era datilógrafo formado. Nesse tempo, para você trabalhar, você tem que fazer curso de datilografia e ter diploma. Então, eu era o cão chupando manga em datilografia, entendeu? Eu batia com os 10 dedos, né, que era exigido para qualquer emprego que você tivesse, você tinha que digitar não, datilografar com os 10 dedos. E ele, quando ele disse da última palavra, eu botei a última palavra, quando ele disse ponto final, pá, terminei. Então, ele leu, não tinha nenhum erro de português, eu não rebati palavras, enfim, foi tudo rápido. E ele disse, muito bom, agora vamos fazer um teste de atualidades, eu quero saber se você é bem informado. E começou a me perguntar coisas, e ele perguntava, eu respondia, perguntava, eu respondia, perguntava, eu respondia. Eu gostava muito de ler jornal. E lá para as tantas ele fez praticamente a última pergunta, disse, o senhor sabe o que é a ALAUC? Eu sabia o que era a ALAUC. A ALAUC era a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que hoje é o Mercosul. O Mercosul. Eu respondi, ele disse, muito bem, você é bem informado. Disse, então tá ótimo. Você é alfabetizado. Era um elogio grande, viu? Eu digo, graças a Deus, né? Ele disse, Então venha tal dia para eu lhe apresentar aqui a direção de redação. A direção de redação era Cassiana Arruda, e acho que João Neto, jornalista João Neto. Agora, antes disso tudo,
assim que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte: sabe falar espanhol? Eu digo, nossa senhora, o negócio é mais complicado do que eu possa imaginar, não é? Eu nunca tinha trabalhado em nada, né? A não ser uma tentativa ridícula, horrível, de ser vendedor de seguros. Foi um fracasso completo. Não vendi um seguro, tentei vender um seguro a uma senhora muito velhinha. Eu digo, olha, a senhora pode morrer a qualquer momento. Que argumentação é essa? Faça para o seu neto, vai embora, seu moleque, não sei o quê. E eu, miseravelmente, saí, fui embora, fui na empresa de seguro, está aqui, essa porcaria de vocês, não consegui vender nada e não quero saber de negócio de seguro, não. Aí depois, tempo depois, eu vim para esse negócio de jornal. Aconteceu dele me perguntar isso, e algumas semanas antes tinha aparecido na minha casa um livro em espanhol chamado Espanha, Hechos e Cifras. Alguma coisa como Espanha, Fatos e Números, que era uma publicação do governo espanhol falando sobre políticas públicas. E eu li o livro com uma certa facilidade. Pelo contexto, eu ia entendendo. O que eu não entendia, não entendia. Então, o que é que eu disse a ele? Eu fiquei assim, digo, eu não sei falar. O que é que eu vou dizer? Eu digo, eu não sei falar, mas se tiver escrito eu leio. Ele disse, pronto, ótimo. Você vai ficar aqui trabalhando da meia-noite até as 6 horas da manhã. Eu digo, nossa, horário fantasma. Por quê? Porque iam chegar os telegramas vindo diretamente de Nova York, da UPI, e vinham direto em espanhol. Porque até meia-noite eles vinham para a sucursal da UPI no Brasil e havia os tradutores que traduziam, botavam em português e mandavam para os jornais assinantes. À meia-noite os tradutores paravam e eu ia ser o tradutor do Diário de Natal para os textos em espanhol, né? Então, eu comecei assim, né? Tem que saber falar espanhol, não sabia falar, mas sabia ler espanhol. Foi uma jogada minha, assim, muito arriscada, porque eu podia me perder todo. Eu acho que eu trazia o livrinho, né, se fosse o caso, para me ajudar. Se bem que o livro não tinha nenhum glossário, não tinha nada, não. Você tinha que sacar para... Aquela coisa, arriscou, né? Teve coragem para arriscar. Tive coragem de arriscar. Tive coragem de arriscar. Muitas vezes os alunos, os estudantes ficam esperando a oportunidade cair. Eu acho que a gente tem que ir atrás, né? Tem que ser proativo. Vou não sei aonde pedir emprego, meta a cara, entendeu? Se eu não tivesse metido a cara, possivelmente hoje eu seria funcionário da universidade, porque eu tinha passado num concurso da universidade para ser funcionário. E então eu deixei um emprego federal para ir trabalhar no horário fantasma do Diário de Natal, num emprego que nem existia, que era de tradutor de telegrama. Só que quando eu fui para o Diário me apresentar, aí a conversa mudou. O editor nacional de polícia ia ser remanejado para outra editoria e eu passei a ocupar o lugar do editor. Eu nunca tinha feito nada na minha vida e já comecei como editor, sem saber fazer um O para jornal. Claro, ele me deu um treinamento básico, rápido, e tinha um repórter chamado Pepe dos Santos, falecido há algum tempo atrás, grande repórter policial, que trazia as matérias, e eu reescrevi o material de Pepe, ele me ensinou como fazer aquilo, só que o Pepe, ele batia com 2 dedos assim, e era ele tinha um nível de formação muito básico, né? Agora, era um excelente repórter. Então, um texto que qualquer um de nós resolveria com 15 linhas, ele fazia 30, 40 linhas daquele negócio, porque ele repetia. Então, você tinha que ler tudo, entender e transportar aquilo para um texto jornalístico. Aí depois eu fui também para reportagem, entrevistei criminosos assim, terríveis, cobri crimes horríveis, que se você quiser eu posso conversar também sobre coisas horríveis que eu vi, além Vamos falar. Mais uma pergunta aqui dos nossos alunos? Me chamo Caio Oliveira, sou estudante de jornalismo. Eu queria saber como foi essa sua mudança, né, de sair de direito para jornalismo e como a sua família reagiu a isso. Da pior forma possível. Eu vou usar um argumento que teve um aluno a mim, infelizmente não consegui gravar o nome dessa menina. Ela me disse, professor, se alguém disser assim, papai, eu estou aqui no curso de medicina porque papai me obrigou. Eu estou em odontologia porque papai me obrigou. Eu estou em direito porque papai me obrigou. Mas se é assim, ela pode estar mentindo, essa pessoa, mas se é assim, eu estou em jornalismo porque papai me obrigou, é mentira. Para cá só vem quem quer. Para cá só vem quem quer. Você tem que ter uma força mágica que o conduz ou a conduz a ser jornalista. Há um texto de Gabo, de Cena de Solidão, Gabriel Garcia Marques, em que o telespectador, qualquer pessoa pode procurar, dizer Gabriel Garcia Marques, jornalismo. Há um texto belíssimo
em que ele diz que só quem sabe o que é a busca de um furo, eu estou resumindo de memória, eu não tenho gravado de memória esse texto, mas é um texto bem. Só quem é repórter, quem nasceu com essa alma de repórter, quem tem vontade de perguntar, de perquirir o mundo, é que sabe, agora eu pego outro gancho, a dor e a delícia de ser jornalista. É isso aí. Você. Vamos a mais uma pergunta. Olá, professor Barreto. Olá. Eu sou Ariellen, faço radialismo. Assim, quanto aos alunos do senhor, quem o senhor lembra que se destaca hoje no mercado? Tem algum especial que o senhor lembra? Ah, tem sim. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu tenho um apreço muito especial pelos meus ex-alunos e pelas minhas ex-alunas, né? Sempre tive um excelente relacionamento com meus alunos e alunas, com os professores de um modo geral. Eu procurei ter um relacionamento sempre muito bom. Não dá para lembrar de todo mundo, né? Tem uma pessoa que eu quero muito bem, que está aqui escondido, que é Ariston. Rebouças, que foi meu braço direito quando esse programa foi fundado. Murilo Meirelles, que vocês acabaram de ver. Diana Barreto, que apesar de ser Barreto, não é minha sobrinha, não é nada minha, mas muito talentosa. Não há nepotismo aí. Não houve nepotismo, viu? Não houve nenhum nepotismo. Deixe-me ver quem mais. Hoje, professor do curso, professor Adriano Medeiros. Sim. Né? Adriano Medeiros, talvez tenha sido professor de vocês. Grande entrevistador. Grande entrevistador. Eu me lembro uma pergunta que ele fez a Espanta Jesus. Aí é que está a sacação do repórter, né? Não estava na pauta a pergunta. Espanta pedia para não ser chamado de Espanta Jesus, porque a Igreja Católica tinha um segmento da Igreja Católica tinha pedido que ele não tirasse Jesus do nome, porque era uma brincadeira e tal. E ele respeitosamente tirou. Então, Adriano foi, e já do meio do fim do programa, Adriano perguntou: Espanta, alguma coisa mais ou menos assim, você é o rei da alegria, você é o homem da alegria. E como é que Espanta faz quando Espanta está triste? Quer dizer, ele pegou de um ponto a outro uma pergunta que não estava em pauta, foi uma pergunta de sacação espetacular. Outra pergunta muito boa que ele fez ao professor e oftalmologista Marcos Fulco, ele perguntou: doutor Marcos, formiga é bom para a vista? Todo mundo fala que formiga é bom para a vista. Então, ele tinha essas sacações, não é? Deixa-me ver se eu me lembro de mais alguém. É difícil, porque foram muitos alunos que passaram ao longo desse tempo todo, né? Eu vou ficar nesses e peço perdão por ter esquecido alguns, e que quem não foi mencionado sinta-se homenageado nessas pessoas que eu me lembrei agora. Mas se eu me lembrar de mais alguém daqui para lá, com certeza eu dou um jeitinho de fazer uma curva, botar uma vírgula e acrescentar o nome do aluno ou da aluna. Professor, pegando um gancho no que o senhor falou agora, o que é de fato uma boa pergunta? Muito bem, olha aí. Que é uma boa pergunta. Uma boa pergunta é essa que, por exemplo, me pegou agora de surpresa. Me pegou como goleiro no contrapé. Eu fui andando, fui andando. De surpresa. Né? A boa pergunta é aquela que surpreende. A boa pergunta é aquela que muitas vezes encosta a fonte no canto de parede, se a fonte estiver, digamos, na tal da entrevista de confronto, né? Que é sempre feita com os chamados atores sociais que estão em desvantagem. Né? É aquela que você exige que a pessoa seja sincera. A boa pergunta é aquela que tira do poeta, digamos, se for entrevistado um poeta ou uma poeta, que tira do poeta a manifestação da sua poesia. Né? A boa pergunta é aquela que faz com que você, atiçado por essa pergunta, você consiga tentar definir o que é uma boa pergunta. Né? Como eu estou tentando fazer aqui para vocês. A boa pergunta é aquela que mostra que você é um bom jornalista. Muito bem. Vamos a mais uma delas? Olá, professor Barreto. Eu sou Olá. Adriana, estudante de jornalismo. Tive a honra de ter sido sua aluna. Gostaria de saber do senhor, quando surgiu o interesse pela pesquisa e a docência, e como foi essa mudança de sair da redação do jornal para a sala de aula? Muito bem. Eu trabalhei em redação durante 25 anos, né? Trabalhei em redação, trabalhei um pouquinho com publicidade e dei uma mãozinha na Rádio Cabugi, mas era uma mãozinha mesmo. Eu entrava no programa político que tinha lá, não sei se ainda existe esse programa, Panorama Político. Eu vinha da Assembleia e Agnello Alves, que era o dono do jornal, tinha o programa e chamava da redação. Agora vai falar Emanuel Barreto, sem nem ter me avisado, as notícias da Assembleia. Eu tomei... Ele me pegava assim, uma vez ligou para minha casa: atenção com vocês, Emanuel Barreto, com as novidades da Assembleia. Tudo bem, Barreto?
E eu estava jantando lá em casa, entendeu? Mas ele fazia essas loucuras, a Agnelli fazia essas loucuras. Olha, então, ao fim de 25 anos, eu tinha há muito tempo já vontade de ingressar na universidade, de ter essa convivência, né, como professor. Então, surgiu a oportunidade através de concurso, né? A universidade abriu concurso, eu fiz, passei, e por motivos que eu nunca entendi, eu não fui chamado. E então eu fiquei na espera, entrei com um processo na justiça e esqueci. E voltei para o mercado. E eu estava na TV Ponta Negra. Na TV Ponta Negra eu criei um programa para Micarla de Souza, que é aquele programa que é ao meio-dia, meio-dia não, 12h30 por aí assim. O Jornal de Hoje. Jornal do Dia. Jornal do Dia. Jornal do Dia. Aquele programa foi criado para Micarla com um formato de revista eletrônica, né? E fechava com uma crônica minha, uma crônica videográfica, né? Foi quando houve a passagem Natal, completou 400 anos, né? E então, quando foi um belo dia, pela manhã... ligaram para mim. Eu já estava professor da universidade, mas como professor substituto. Então, ligaram para mim da universidade, dizendo ao professor Barreto, eu digo, sim, aqui é da universidade. E o meu contrato ia acabar em um mês. Eu pensava que eles iam me ligar para me avisar que o contrato ia se acabar. Eu ainda tive vontade de dizer, se for para me avisar que meu contrato vai se acabar, não se preocupe não, que eu sei, meu contrato vai se acabar. Não era. Era exatamente o contrário. Era para dizer o seguinte, professor, o senhor tem um processo contra a universidade? Eu digo, tenho, com muita honra. Ele disse para o professor, então faz o seguinte, esse seu processo foi bater no Supremo Tribunal Federal, eu nem sabia, e o senhor acabou de ganhar esse processo. Pelo amor de Deus, se apresente, que a universidade está pagando R$1.000 por dia de multa porque não contratou o senhor. Então, foi assim que eu entrei na universidade. Com essa luta toda, passou uns 2 anos, né, e eu me esqueci desse processo, e entrei na universidade. Bom, então eu ingressei, era ainda no setor 5, o setor que foi onde eu me formei, e o curso não tinha as dimensões que tem hoje, né? Um curso não tinha o aparato teórico que ele tem hoje. Era um curso eminentemente técnico. Então, houve um aporte de matérias teóricas, houve, então, a busca pela pesquisa, pelo trabalho voltado mais para o âmbito das ciências sociais. E, na primeira oportunidade, eu ingressei com um pedido para o mestrado, né? Participava de uma pesquisa, de um grupo de pesquisa no grupo de Ciências Sociais, era um grupo dirigido pelos professores João Emanuel e José Spinelli. E eu participei desse grupo, eu tive a minha primeira experiência de pesquisa, eu já professor, mas aluno do curso de pós-graduação, né? Então, aí foi quando eu ingressei nessa pesquisa que passei no mestrado, aí eu tive que me afastar do programa, né? Aí fiquei 2 anos afastado do programa, fiquei 1 ano e meio afastado da universidade, os últimos 6 meses eu terminei fazendo o mestrado e ministrando aulas, né? E pouco tempo depois eu passei para o doutorado, né? A descoberta da pesquisa exatamente se deu quando eu descobri essa minha proximidade com as ciências sociais, entendeu? Foi quando a pesquisa surgiu, mas eu sempre tive um pé muito forte na pesquisa, mas eu sempre tive um pé muito forte no jornalismo. Eu sempre procurava pesquisas que tivessem um pé forte no jornalismo. Muito bem, vamos encerrando este segundo bloco do Checkmate. Voltamos após um rápido intervalo.